Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Apresentação. Era o dia 25 de outubro de 1784, numa pobre cela do convento redentorista de Pagani. O velho padre Afonso de Ligório, todo recurvado pela artrose, ouvia atentamente o irmão Romito, que lia para ele um livro de piedade. O velhinho parecia cochilar, mas, de repente, interrompeu a leitura. Irmão, quem é o autor deste livro tão belo sobre Maria? O irmão enfermeiro arqueou as sobrancelhas, sorriu levemente e, com uma ponta de malícia, leu: As Glórias de Maria, pelo ilustríssimo Dom Afonso de Ligório. Padre Afonso ficou um instante com os lábios entreabertos, ligeiramente desconcertado, e acabou dizendo: Meu Deus, eu vos agradeço o terdes me inspirado essa obra em honra da vossa Mãe Santíssima. Como é bom, às portas da eternidade, poder pensar que fiz alguma coisa para semear nos corações a devoção a Maria. Foi muito tempo antes, em 1734, que o livro começou a germinar no coração de Afonso. Naquele tempo, ele ainda era um padre moço, na força de seus 38 anos. Havia 2 anos, tinha reunido um grupo de missionários, padres e leigos, para a evangelização dos mais abandonados, principalmente dos mais pobres. Naquela ocasião, estava tentando fundar uma nova residência que, ao mesmo tempo, possibilitasse a convivência com os moradores das regiões rurais e fosse um ponto de partida para atingir outros povoados. Para isso, tinha escolhido Vila degli Schiavi, Vila dos Escravos, um povoado sem nenhuma importância e que hoje ainda não é maior do que naquele tempo. Nada mais do que um punhado de casas no alto de uma colina, em torno de uma pequena igreja. Isso era a vila. O outro núcleo, Schiavi, ficava a mais ou menos um quilômetro em torno da igreja paroquial. Padre Afonso e seus companheiros estavam alojados em alguns quartos anexos ao lado esquerdo da igreja de Nossa Senhora da Anunciação. Como sempre fazia, todas as tardes de sábado, o missionário pregava sobre Maria. E foi por isso que, conforme conta a tradição, na pequena sacristia começaram os estudos e as pesquisas que iriam estender-se por uns 15 anos. Estudos que levariam Afonso a ler praticamente tudo quanto fora escrito sobre Maria, desde a Bíblia, passando pelos santos padres da Igreja, pelos grandes teólogos, até os autores mais recentes. Trabalho imenso realizado nos poucos dias que mediavam entre uma missão e outra, ou nas horas tardas da noite, roubadas ao sono. Havia fortes motivos para que o missionário se pusesse a escrever. Em primeiro lugar, estava a sua devoção à Virgem Maria, a quem aprendera a amar desde a infância. Sentia-se também obrigado pela gratidão, pois atribuía a Maria a sua conversão, e queria colocar à disposição dos pregadores uma obra bem documentada que os ajudasse a instruir os fiéis. Finalmente, sentia-se na obrigação de combater as ideias e tantos que se opunham à piedade popular para com a Mãe de Deus. Queria escrever um livro de piedade que fosse atraente, sedutor, mas que também estivesse baseado numa sólida teologia. O livro foi nascendo aos poucos, cuidadosamente estruturado, escrito ao mesmo tempo com a mente e o coração. Numa primeira parte seria apresentado um comentário sobre a Salve Rainha. Na segunda, ele haveria de escrever sobre as principais festas de Maria, suas dores,
suas virtudes e também sobre as principais práticas de devoção para com ela. Seria um livro tecido quase como uma grinalda, onde as reflexões do autor fossem entrelaçando-se com as passagens mais belas da Sagrada Escritura, dos santos e dos teólogos. Um livro que fosse envolvendo o leitor, para que ele, aos poucos, fizesse os pensamentos e os afetos do autor. Um livro em que as reflexões se transformassem em orações. Um livro que falasse uma linguagem acessível ao povo, usando as comparações e os exemplos vividos que tornassem a doutrina bem concreta. Para sua rainha, Afonso queria um livro simples e belo. Quando, depois de 15 anos, o original estava pronto, ali estavam citados uns 170 autores antigos e contemporâneos. Com um floreio, o autor escreveu na primeira página as glórias de Maria. Em fins de 1749, Padre Afonso começou a tratar da publicação de seu livro. A primeira dificuldade foi vencer a barreira da censura. Dupla censura, aliás, a civil e a eclesiástica, sendo difícil dizer qual a mais meticulosa e exigente. E o caso era mais quente em se tratando de um livro sobre Nossa Senhora. Em 1947, na sequência de um debate que se arrastava há muito tempo, tinha sido publicado o livro de Luiz Antônio Muratori, A Devoção Bem Ordenada. Apesar de autor muito respeitado por sua erudição e piedade, Muratori despertou violenta polêmica na imprensa, nos púlpitos e até nas ruas. Polêmica não arrefecida mesmo depois de sua morte, em janeiro de 1750. Acontece que a obra de Dom Afonso se opunha às ideias de Muratori em vários pontos, principalmente na tocante à Imaculada Conceição e à meditação de Maria. Era natural que os censores civis e eclesiásticos duvidassem quanto à oportunidade de lançar mais lenha à fogueira. Essa era a dúvida principalmente do censor eclesiástico, já enfarado de tanta discussão. Afonso levou uns 8 meses para escapar da tesoura desse censor e conseguir que a decisão fosse confiada a outro mais confiável. Finalmente, a obra pôde ser mandada para o editor. No começo de outubro de 1750, apareceu a primeira edição das Glórias de Maria, em 2 pequenos volumes, formato quase de bolso, um com 360 páginas e o outro com 408. Numa carta, Afonso escreveu ao cônego Fontana no dia 12 de outubro: "Mando-lhe minha obra sobre Nossa Senhora." Finalmente, esse pobre livro, tão combatido, foi publicado depois de muitos dissabores. E depois também de tantos anos de trabalho para condensar a matéria. Até que as polêmicas acabaram favorecendo a difusão de Glórias de Maria, despertando interesse até mesmo fora da Itália. Em 1758, Afonso escrevia ao editor Remondini, de Veneza: "Muito me admira que ainda não tenha impresso o livro sobre a Virgem. Aqui em Nápoles já foi reeditado várias vezes e geralmente agrada a todos." E noutra carta insistia, pressionando o editor: "Peço-lhe que me diga se quer ou não imprimir o livro sobre a Virgem. Se não lhe interessa, vou cedê-lo ao editor Zata, que está insistindo comigo. Mas não quero decidir sem sua concordância. Repito, tenho o maior interesse que, para as glórias de Cristo, essas obras, as glórias e as visitas, sejam impressas.
Garanto-lhe que terão muita aceitação e muita saída. E Padre Afonso não estava exagerando. O futuro confirmou plenamente suas previsões. Ainda durante sua vida, as Glórias de Maria tiveram 16 edições na Itália, uma na Alemanha, 1772, e uma na Espanha, em 1773. Até 1952, houve 111 edições italianas, 82 alemãs, 36 inglesas, 60 espanholas, 328 francesas, 64 holandesas e 80 em outras línguas. 761 edições, sem dúvida, um sucesso que pode encher de inveja a maioria dos autores. Também no Brasil, não faltaram edições das Glórias de Maria. Pelo que sei, a primeira edição foi publicada em 1907, em 2 pequenos volumes encadernados, sem nome do tradutor. Deve ter havido uma ou outras edições portuguesas antes, porque nessa edição de 1907 consta: nova tradução conforme ao texto italiano. Em 1935, a editora Vozes publicou uma nova tradução, feita pelo padre Geraldo Pires de Souza, conforme a edição crítica de Krebs e Litz. A 6ª edição, e parece que também a última, foi publicada pela Vozes em 1964. Concluindo seu livro, Afonso assim dizia a Maria: agora posso dizer que morro contente por deixar na terra este meu livro que continuará a louvar-vos e pregar o vosso amor, como tenho sempre procurado fazer durante estes anos que têm seguido a minha conversão, que por meio de vós alcancei de Deus, ó Maria Imaculada. Eu vos encomendo todos os que vos amam, especialmente aqueles que lerem este meu livro, e mais particularmente aqueles que tiverem a caridade de encomendar-me a vós. Afonso de Ligório morreu há mais de 200 anos, mas através das Glórias de Maria, sua voz ainda continua cantando a Mãe do Cristo. Prece do autor a Jesus e a Maria. Ó amantíssimo Redentor e Senhor meu, Jesus Cristo, eu, vosso miserável servo, sei quanto vos agrada quem procura glorificar vossa Mãe Santíssima, que tanto amais e tanto desejais ver amada e honrada por todos. Por isso eu resolvi publicar este meu livro que fala de suas glórias. Não sei, portanto, a quem melhor recomendá-lo do que a vós que tanto prezais a glória desta Mãe. Por conseguinte, vô-lo recomendo e dedico. Aceitai este insignificante tributo de meu amor para convosco e vossa Mãe querida. Protegei-o, a quantos o lerem, enchei com a luz de confiança, inflamai-os nas chamas do amor para com essa Virgem Imaculada, por vós colocada como esperança e refúgio de todos os remidos. Em recompensa dos meus débeis esforços, concedei-me, imploro-vos, aquele amor a Maria que eu desejo ver ateado, por meio deste pequeno livro, em todos os meus leitores. Dirijo-me também a vós, ó Maria, minha Mãe Dulcíssima e Senhora. Sabeis que depois de Jesus, em vós tenho colocado toda a esperança de minha eterna salvação. Reconheço e confesso que toda a minha aventura, minha conversão, minha vocação para deixar o mundo e as demais graças de Deus recebidas, tudo me tem sido dada por vossa mediação. Bem sabeis quanto tenho buscado exaltar-vos sempre e em toda parte, em público e em particular, a todos insinuando a doce e salutar devoção para convosco.
E tudo isso no empenho de ver-vos amada pelo mundo inteiro, como o mereceis. Assim procedo para também, de algum modo, mostrar meu agradecimento pelos insígnios benefícios que a mim tendes dispensado. Espero continuar a fazê-lo até o último suspiro de minha vida. Minha idade avançada, minha saúde enfraquecida advertem-me, entretanto, que anda perto a minha entrada na eternidade. Pensei por isso em deixar ao mundo este livro, antes da minha morte, que não demora. Em meu lugar, continuará ele a exaltar-vos, animando também os outros na celebração de vossa glória e da grande misericórdia que usais para com os vossos servos. Ó minha caríssima rainha, espero que esta minha oferta, inferior, embora ao vosso merecimento, seja benignamente acolhida por vosso sempre grato coração, sendo como é um obséquio de amor. Estendei, portanto, essa tão benigna mão que me libertou do mundo e do inferno. Aceitai esse livro e protegei-o como propriedade vossa. Mas ficai ciente de que por este pequeno obséquio exijo uma recompensa. A de amar-vos doravante mais do que pelo passado, que cada um daqueles em cujas mãos for parar este livro, fique abrasado no vosso amor. Que nele, de repente, se aumente o desejo de amar-vos e de amada vos ver por todo o mundo. Que de todo o coração se ocupe em espalhar e promover vossos louvores e a confiança em vossa poderosíssima intercessão. Amém. Assim espero, assim seja. Vosso amantíssimo, embora indigníssimo servo, Afonso de Ligório, da Congregação do Santíssimo Redentor. Advertência ao leitor. Para poupar ao presente trabalho a censura de uma crítica exagerada, julgo de utilidade esclarecer algumas proposições que nele se acham. Poderiam elas parecer a muitos como temerárias ou obscuras. Aqui aponto algumas. Se o leitor encontrar outras semelhantes, peço-lhe acreditar que foram emitidas e hão de ser interpretadas de acordo com uma verdadeira e sólida teologia e segundo a Santa Igreja Católica Romana, cujo filho obedientíssimo protesto ser. Na introdução, referindo-me ao capítulo 5º, disse que Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Ora, essa verdade é muito consoladora para as almas ternamente afeiçoadas à Santíssima Virgem e para os pecadores desejosos da conversão. A ninguém isso pareça contrário à sã teologia. Pois, Santo Agostinho, autor dessa proposição, estabelece como sentença geralmente aceita que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da Igreja. E um afamado autor, nada suspeito como exagerado ou como inclinado à falsa devoção, acrescenta: como foi propriamente no Calvário que Jesus Cristo formou sua Igreja, claro está que a Santíssima Virgem cooperou de um modo excelente e singular nessa formação. Por isso dizer que se pode que Maria, sem padecer dores, deu à luz Jesus Cristo, cabeça da Igreja. Mas não lhe aconteceu o mesmo com o corpo místico dessa cabeça, isto é, com os fiéis. No Calvário começou, portanto, de um modo particular, a ser mãe de toda a Igreja. Em poucas palavras, Deus, para glorificar a mãe do Redentor, determinou e dispôs que, em sua grande caridade, ela intercederia em favor daqueles por quem seu divino Filho satisfez e ofereceu o preço superabundante de seu precioso sangue.
no qual unicamente está nossa salvação, vida e ressurreição. Baseado nessa doutrina e em outras mais que com ela concordam, estabeleci em mim minhas proposições, e os santos enunciaram-nas sem hesitação em seus afetuosos colóquios e inflamados discursos em honra de Maria. Assim escreve o antigo autor, citado pelo célebre Contenson. A plenitude da graça estava em Cristo como sendo nossa cabeça. Estava em Maria por ser ela medianeira entre Cristo e nós, tal como o pescoço transmite ao corpo a vida que vem da cabeça. O mesmo encontramos claramente ensinado pelo autor angélico São Tomás. Eis como ele resume tudo. A Santíssima Virgem é chamada cheia de graça em tríplice sentido. Terceiro, porque comunica a todos os homens a graça. Já é grandeza possuir um santo tanta graça que possa reparti-la com muitos. Se a tivesse, porém, tão grande que pudesse distribuí-la ao mundo inteiro, seria coisa extraordinária. Mas este é o caso de Cristo e sua bendita Mãe. Pois em todo perigo podemos obter salvação por meio da gloriosa Virgem Maria. Dela, por conseguinte, valem as palavras. 1000 escudos, isto é, meios de defesa nos perigos, ela oferece. Igualmente, podemos tê-la como auxiliar em toda e qualquer prática da virtude, pois está escrito: em mim está a esperança da vida e da virtude. Introdução que muito importa ler. Caro leitor e irmão em Maria Santíssima, a devoção que me incita a escrever e te leva a ler este livro faz a nós ambos ditosos filhos desta boa mãe. Talvez ouças alguém dizer que é inútil este meu trabalho, pois já não existe tantos livros célebres e doutos sobre o mesmo assunto. Responde-lhe, peço-te, com essas palavras do abate Franco. O louvor de Maria é um tão abundante manancial que quanto mais se escoa, mais aumenta, e quanto mais aumenta, mais se escoa. Em outras palavras, esta Virgem é tão grande e sublime que quanto mais a louvamos, mais nos resta louvar. Tanto é isto verdade, que, diz Santo Agostinho, todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que eles só línguas tivessem no corpo. Eu mesmo tenho examinado muitos livros, grandes e pequenos, que tratam das glórias de Maria. Mas, por considerá-los ou raros ou volumosos, ou mesmo correspondentes à minha intenção, apliquei-me em compor este trabalho. Em breve compilação, tirei de todos os autores, ao meu alcance, as mais belas e edificantes sentenças dos santos padres e dos teólogos. Quero com isso facilitar aos fiéis, com pouca fadiga e despesa, a posse de um livro cuja leitura os abase no amor de Maria. Especialmente a de oferecer aos sacerdotes material conveniente para suas pregações sobre a Mãe de Deus. No mundo, é o uso dos que se amam falar muitas vezes e tecer frequentemente o panegírico da pessoa amada, pois querem vê-la louvada e aplaudida por todos. Bem mesquinho é, portanto, o amor daqueles que se gabam de amar a Maria e não obstante mal se lembram de falar dela muitas vezes e tampouco procuram torná-la amada por outros. Os verdadeiros servos dessa amabilíssima Senhora não procedem assim. Preferem celebrá-la por toda parte e vê-la amada pelo mundo inteiro. Quer em público, quer em particular,
procuram sempre atear nos corações as abençoadas chamas de que eles mesmos se sentem abrasados para com sua querida rainha. A propagação da devoção a Maria Santíssima é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as pessoas de sábios e acatados doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. E isso confirma Ricardo de São Lourenço, dizendo: venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa gratíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem nesta a procurou celebrar. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem a quantos se empenham em torná-la conhecida e amada neste mundo? Possuirão a vida os que me esclarecem. Eis as palavras que lhe aplica a Santa Igreja na festividade de sua Imaculada Conceição. Exulta, minha alma! Exclama São Boaventura, o solícito cantor dos louvores de Maria. Exulta e alegra-te em Maria, porque muita ventura está prometida aos que a louvarem. E já que as Sagradas Escrituras, ajunta a ele, cantam os louvores de Maria, empenhemo-nos também nós em louvar sempre a Mãe de Deus, com a língua e com o coração, para que por ela sejamos um dia introduzidos na mansão dos bem-aventurados. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o beato Emingo, bispo, costumava celebrar os louvores de Maria no começo de cada sermão. Um dia apareceu, pois, a Santíssima Virgem, a referida santa, e disse-lhe: faz ciente ao bispo que sempre comece os sermões por meus louvores, de que lhe quero servir de mãe, e apresentarei sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. De fato, o bispo morreu como um santo, orando na mais celeste paz. A um religioso dominicano, cujos sermões terminavam sempre com Maria, apareceu a Virgem na hora da morte, defendeu-o contra os demônios, confortou e consigo levou-lhe a alma ao céu. O devoto Tomás de Kempis representa Maria Santíssima, assim encomendando a seu filho quantos lhe publicam louvores. Meu filho, compadecei-vos da alma daquele por quem fostes amado e eu fui louvada. Quanto ao proveito do povo em geral, diz Eadmero, discípulo de São Anselmo, ser possível que se não salvem e convertam os pecadores pelos sermões sobre a Santíssima Virgem. Para isso, estriba-se no fato de ter sido puríssimo o seio de Maria, o caminho por onde passou a salvação dos pecadores. Provarei no capítulo 5 que todas as graças são dispensadas pelas mãos de Maria e que todos os eleitos só se salvam pela mediação dessa divina Mãe. E se esta sentença tem a verdade por si, tal é minha firme convicção, dizer então se pode, como necessária consequência, que da pregação sobre Maria e sobre a confiança em sua intercessão depende a salvação de todos. Foi assim, todos o sabem, que São Bernardino de Siena santificou a Itália e São Domingos converteu tantas províncias. Em seus sermões, nunca São Luís Beltrão deixava de exortar os fiéis à devoção para com Nossa Senhora. Assim praticaram igualmente muitos outros. Li que também o padre Paulo Segneri Júnior, afamado missionário, fazia em todas as suas missões um sermão em honra de Maria. Dava-lhe o nome de sermão predileto. Jamais omitir o sermão sobre Nossa Senhora é igualmente uma regra impreterível em nossas missões. E podemos atestar com toda a verdade que nada opera tanto proveito e compunção do povo
como sermão sobre a misericórdia de Maria. Digo, sobre a misericórdia de Maria. Pois louvamos São Bernardo, sua humildade, admiramos sua virgindade, mas, sendo pobres pecadores, o que mais nos deleita é ouvir falar de sua misericórdia. A esta pegamo-nos com mais ternura, mais vezes as recordamos e invocamo-las com mais frequência. A outros autores, remeto o cuidado de escrever sobre as demais prerrogativas de Maria. Neste livrinho, quero falar principalmente de sua grande misericórdia e poderosa intercessão. Nesse sentido, tenho escolhido durante muitos anos tudo quanto os santos padres e os mais célebres autores têm dito sobre a bondade e o poder da Mãe de Deus. Ora, nós temos a bela oração Salve Rainha, que a Igreja aprovou e impôs durante a maior parte do ano a todo o clero secular e regular. Maravilhosamente nela estão descritos o poder e a misericórdia da Santíssima Virgem. Resolvi, por isso, explicar em vários capítulos essa devota antítona. Em seguida, apresento algumas leituras sobre as principais festas e virtudes de Nossa Divina Mãe. Julgo fazer com isso uma coisa agradável aos seus fiéis servos. Finalmente, enumero as práticas de devoções mais usadas e mais recomendadas pela Igreja. Devoto leitor, se este trabalho te agradar, como espero, peço-te que me recomendes à Santíssima Virgem, para que ela me dê uma grande confiança em sua proteção. Suplica-me esta graça. Eu, por minha vez, prometo pedi-la a cada um que me fizer esta caridade. Feliz aquele que se abraça amorosa e confiadamente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria. Não perecerá eternamente. Digamos, pois, devoto leitor, do fundo do nosso coração, como Beato Afonso Rodrigues. Jesus e Maria, doces objetos do meu amor, por vós quero sofrer, por vós quero morrer. Fazei que eu deixe de pertencer-me para ser todo vosso. Amemos a Jesus e a Maria e santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna a que podemos aspirar e esperar. Adeus, até a vista no paraíso, aos pés dessa Mãe suavíssima e deste Filho muito amado. Juntos haveremos, então, de louvá-los e de agradecer-lhes, de amá-los face a face, por toda a eternidade. Assim seja. Oração a Nossa Senhora para obter uma boa morte. Ó Maria, doce refúgio dos pobres pecadores, quando soar para minha alma a hora de sair deste mundo, vinde em meu socorro com a vossa misericórdia, ó Mãe cheia de doçura. Fazei-o pelas dores que sentistes ao pé da cruz, na qual morria vosso Filho. Afastai então de mim o infernal inimigo, e vinde receber minha alma e apresentá-la ao eterno Juiz. Ó minha Rainha, não me desampareis. Vós haveis de ser, depois de Jesus, meu conforto neste terrível momento. Obtende-me da bondade de vosso Filho a graça de morrer eu, abraçado a vossos pés, e de exalar minha alma dentro de suas sacratíssimas chagas, dizendo: Jesus e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma.